Glória a Deus, aleluias. Aqui quem fala é a missionária Marta, amém? Glória a Deus. Irmãos, olha Isaías 62:13. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como resplandor e a sua salvação como uma tocha acesa. Irmãos, o Senhor não vai manifestar a ira. A ira ele manifesta não é por amor a nós, entendeu? Porque por amor àqueles que estão buscando, àqueles que estão clamando, àqueles que estão se humilhando na presença do Senhor. Por amor a esses que estão clamando, ele vai vir e manifestar a ira dele e concluir tudo, porque a esses ele quer o quê? Recompensar, dar recompensa. Agora aqueles que não estão no caminho dele, olha, foram eles que decidiram não estar. Foram eles que decidiram ser rebelde. Entendeu? Então o Senhor nos dá um indicativo. Começa a ler a Bíblia para você, para que os mistérios do Senhor sejam revelados sobre a sua vida. Se você não faz isso, se você não busca essa revelação dos mistérios, se você não começa a orar mais, se você não conquista o reino do céu com essa força agora você precisa reunir toda essa força para buscar. Você vai ficar para a grande tribulação. A igreja vai passar por tribulação? Sim, ela vai passar por uma parte da tribulação e depois ela vai ser tirada, porque é necessário que ela lave suas vestiduras. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam e não acordaram. Então o que o Senhor vai fazer? Vai sacudir. Na hora que uma pessoa está dormindo um sono profundo, você precisa acordar ela não acorda, o que você faz? Dá uma sacudida nela, não é? Então tá, a tribulação vai ser para sacudir essas pessoas que não acordaram ainda. Então por isso há necessidade que o Senhor manifeste seu juízo sobre a terra. A gente mal interpretou a Bíblia. A gente foi ensinado com um montão de doutrina, pessoas que, né, a gente mesmo pagou o preço para poder ter essas revelações, desses mistérios. Então, demos um indicativo de um caminho que não é o caminho que o Senhor quer para as pessoas. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, o que acontece? O Senhor quer que a gente conserte, né? Vamos consertar as veredas, né? Vamos voltar, vamos nos humilhar nesse momento, porque realmente o juízo já está para acontecer, a tribulação vai vir. Olha, os versículos falam, Paulo fala que nós vamos ser atribulados. Aí você interpretou que toda a vida a gente é atribulado por causa das aflições ou por causa dos problemas. Não, estava falando, toda a Bíblia anuncia o fim. Gênesis, Apocalipse está anunciando o fim, está falando do fim, está nos preparando. Então, os mistérios escondidos estão todos aí. Se a gente começa a ler os versículos pensando no tempo antes da tribulação, você não vai ter a revelação. Agora você tem que ler os versículos pensando que esse versículo que Deus está te dando é para te preparar para o tempo de tribulação. Então Paulo fala, olha, vocês também vão passar pelas mesmas tribulações que eu passei. Aí vocês mal interpretam, falam assim, não, ele passou perseguição. Sim, claro, tudo que ele passou. Olha, vamos entrar na tribulação, vamos ser presos. Paulo foi preso. Vamos ser mortos, vamos ser decapitados. Quantos foram decapitados? Tudo isso vai se cumprir agora na grande tribulação. Agora, vai ter o princípio, que é a tribulação. A tribulação é o seguinte, os santos vai passar pela tribulação. E por que aí em Apocalipse chama ao deserto, corre para o deserto? Na hora que você vê anunciando esses sinais, corre para o deserto, porque destruição vem. Está falando com os santos. Olha, na hora que você vê esses sinais, vai para o deserto em relação à oração, à santificação, à separação
afastar do mundo, afastar de todas as coisas que corrompem sua alma e te leva para a perdição. É nesse sentido. Depois vem um versículo que fala o seguinte, que nós não somos para a ira. O que isso significa? Significa que os santos que obedeceram ao Senhor, começaram a orar e se santificaram, vestiram sobre eles vestes de cilício, se humilharam na presença do Senhor, então aí vai vir sobre ele vestes de justiça. Tá entendendo? Não tem como vestir de veste de justiça se eu não fui para o arrependimento. Não me humilhei, entendeu? Então, a justiça, ela só manifesta depois de quê? Isaías 62:13 fala. Depois de que você não descansou. Ou seja, não vai ter descanso. Você vai ter que orar dia e noite. Você vai ter que buscar dia e noite. E aí fala, por amor de Sião, não calarei. Por quê? Porque você tem que interceder por você e interceder por sua família. Você tem que clamar, porque a destruição está vindo. E se Deus despertou você, se você já está acordado já, você já está vendo sinais e realmente você vê que realmente é o fim, é momento de você se posicionar. Porque se Deus te mostrou algo, é porque Ele está te falando que é para você posicionar. É para você ir para o seu quarto, fechar a porta, é para você comer Bíblia. Por quê? Porque a apostasia já está. Ela já existe. Essa confusão de doutrina já existe. Os ventos de doutrina já existem. Por isso que nós fomos confundidos, por causa dessa quantidade de ventos de doutrinas. Então, para você não ser confundido mais, o que você tem que fazer? Tem que ler a Bíblia. Você tem que buscar o conhecimento do Senhor. Conhecimento para você estar à altura de um varão perfeito na presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, o que está falando? Olha, vocês ainda não são perfeitos para mim. Estão em cima de altares, estão pregando, falando em línguas, mas ainda não está à altura de um varão perfeito. Jesus fala, olha, se eu volto agora, praticamente ninguém vai subir. Muito pouco, muito pouquinho. Vão subir. Então, irmãos, o Senhor me revelando todas essas coisas, minha alma se turbou muito. Então, por isso eu me vesti de cilício. Por isso eu coloquei pano de saco sobre os meus ombros. Para quê? Para mostrar, para dar um sinal para vocês que vocês têm que fazer o mesmo. Vocês têm que ir para a humilhação. Vocês têm que se humilhar na presença do Senhor. É jejum e oração. É busca do Senhor. E o que o Senhor me levou? Me levou a clamar, a gritar pelas nações, a chorar pelas nações. A pedir a Ele misericórdia, pedir a Ele um pouco mais de tempo. Ele disse, não posso dar tempo. Eu já dei tempo para os ímpios se arrepender, eu já dei tempo para os desviados voltar para o meu caminho, eu dei tempo para a igreja, ou seja, se arrepender. E isso não aconteceu. E por misericórdia dos santos, dos que estão realmente em santidade, eu tenho que voltar. Então, o que acontece, irmãos? Devido ao que ele me mostrou, a desesperação na minha alma era muito grande. Então eu fui orar. E aí eu gritei. Gritei ao Senhor. E Senhor, misericórdia. Senhor, eu chamo os céus para nos ajudar. Eu clamo por ajuda. Porque eu não sei mais como pedir. Eu não sei mais como orar. Eu não sei mais como clamar. Eu não sei que palavras usar. As pessoas não ouvem, as pessoas fazem ouvidos surdos, os ouvidos estão surdos, elas não veem os seus sinais. E clamei. E quando eu estava clamando, veementemente clamando,
eu tive uma visão. O céu se abriu. Eu estava aqui e olhei para cima, o céu se abriu. E quando eu vejo o céu, eu vejo que alguns, todos eles me viam, mas alguns que eu creio que eram os anciãos, porque eles abaixavam assim e olhavam para baixo e me viam. Eu sentia que eles me viam. E do lado direito tinha a figura de um homem. A figura de um homem com um negócio aqui de sacerdote, que eu esqueci o nome. Estava do lado parado. E quando eu terminei de clamar, ele se foi. Ele virou as costas e foi. Passou por trás do trono, porque eu via o trono. Ele vai e passa por trás do trono. E ficou essa visão na minha cabeça. Então eu clamei ao Senhor de novo. Falei, Senhor, por que se virou as costas e se foi? Eu clamei. Será que eu clamei de forma errada? O que eu falei? Eu pequei contra ti no meu clamor? É porque eu não encontro solução. E eu preciso, Senhor, clamar por eles, porque eles estão dormindo e eles não se despertam. Então aí, o Senhor ontem, ele foi e eu perguntei a ele, por que, Senhor, se foi? Por que virou as costas, Senhor? E aí eu tive uma visão. E aí eu já estava aí nesse altar, eu já estava aí no céu nesse altar. Eu estava perto do trono do Senhor. E aí eu via o seu trono. E do lado direito estava parada essa figura de homem que era Jesus, né? Então o que acontece? Quando eu olho para o Pai sentado no trono, eu senti um temor muito grande. Eu senti um temor muito grande. Como que eu olhasse para o seu rosto e para os seus olhos e visse a ira. E visse essa ira muito grande. A posição do seu corpo era uma posição de muita autoridade. Uma autoridade muito grande. Entendeu? Era uma posição errante e muito firme. Uma posição que se mantinha aí muito firme em relação ao quê? Em relação ao que ele vai fazer. A minha presença nesse lugar não comovia o seu coração em relação a voltar atrás na sua palavra. Mas quando eu olho para os seus ombros, aquele ombro forte, eu sinto que ele era o meu pai. E eu sinto vontade de deitar aí no seu ombro, sabe? Sinto vontade de me colocar aí nesse ombro, sabe? Nesse ombro forte, sabe? E ficar aí no seu colo. Eu senti a paternidade. E o que acontece? De longe eu olho para ele e eu sinto uma saudade muito grande, uma saudade dele assim tremenda. Era muito grande a saudade que eu sinto dele, muito grande. Eu sentia que eu já tinha conhecido ele, que eu já o conhecia. Eu sentia que eu conhecia ele desde o princípio. Eu já conhecia ele. Essa era a sensação que eu tinha quando eu tinha saudade dele. Oh, Pai, eu já te conheço. Oh, Pai, eu te conheço. Eu te vi, Senhor, eu te vi. Eu te vi, Senhor, eu te vi. Tu és meu Pai, Senhor. Glória a Deus. E Jó declara que ele também tinha visto. Eu vi você formar. Parece que ele fala assim a mim. Não lembro muito bem, mas parece que Jó cita algo relacionado a isso. Glória a Deus. E aí eu vejo Jesus, né? E Jesus, eu continuo, ou seja, eu vejo Jesus, e quando eu vejo Jesus, eu vejo essa presença que me dá tranquilidade,
me dá segurança, me dá mais paz. E esse temor que eu tinha, Jesus me transformava ele, entendeu? E aí o Senhor foi e falou comigo, falou assim, olha, por que é que ele saiu? E aí eu tenho outra visão. Ele saiu, foi de trás do trono, e aí ele chorou. E eu pude sentir o seu choro, eu pude sentir sua dor. E os ouvidos do Emanuel, os ouvidos desse Deus conosco, ele está turbado. Está turbado. Ele olha para nós na terra e vê que vamos ficar. Ele vê que o trabalho todo que ele fez foi praticamente. Ele quer que todos sejam salvos. Mas eu pude sentir o clamor dele, o choro dele. Ele chorou muito. E chorou muito, muito, muito. Ele chora. Ele anda de um lado para o outro aí. Ele anda de um lado para o outro orando, desesperado. Desesperado sem saber o que fazer. Eu tô aqui desesperada, andando, às vezes ando da casa de um lado para o outro, buscando as palavras corretas para poder chamar a atenção de vocês, a consertar, chamar a atenção de Nínive ao arrependimento. Eu não sei que palavras usar. O Senhor não está me deixando descansar. Por amor de Sião, não me calarei. E não está permitindo que eu me cale. E por amor de Jerusalém, não descansarei. Eu não estou tendo descanso. A aflição na minha alma é grande. Se vocês não mudam, se vocês não colocam na posição, não vai ser fácil para vocês. O Senhor já deixou sinais em todos os lados para vocês. Vocês continuam não fazendo caso. Como que vão fazer com isso? Com que palavras vocês querem que falem com vocês? Vocês querem que Elias desça no carro de fogo para vir produzir esse arrependimento em vocês? Vocês acham que o arrependimento é produzido de fora para dentro? O arrependimento, o verdadeiro arrependimento é produzido de dentro para fora. Elias é só um sinal, é um sinal profético. Lembra que o próprio Jesus falou que Elias já tinha vindo na figura de João o Batista para preparar o caminho. Se a gente não lê as escrituras, a gente vai mal interpretar todos os versículos. Não vamos ter a revelação e vamos ficar perdidos, totalmente perdidos. Pensamos que estamos certos, estamos perdidos, não entendendo o que realmente o Senhor quer que façamos. Se Ele está falando aí que Ele mesmo vai ser o pastor, Ele mesmo vai dar direção para você. Na hora que você começar a ler a palavra de Deus, ele vai falar assim, agora você lê esse versículo aqui, que esse versículo está casando com esse. E aí você busca a revelação e fala assim, olha, isso aí significa isso. Ele, se você buscar, ele vai mandar anjos a te ensinar a Bíblia, a te ensinar os mistérios, a contar os mistérios, quando você estiver dormindo, assim como fez comigo. E tinha anjo me ensinando a palavra, me mostrando coisas, e eu ficava maravilhada de todos os mistérios que estavam sendo revelados. Então, isso Deus quer dar nesse tempo, quer entregar esses mistérios para você, quer dar a proteção para você, quer te guardar debaixo das asas, quer fazer você voar para esse deserto, para poder te guardar nesse deserto, porque senão você não vai suportar. Se você ficar fora, se você ficar aí, nesse tempo de guerra, nesse tempo de perseguição,
que vai acontecer? Você não vai ter alimento para alimentar seu corpo. Porque quando você estiver no deserto, na sua casa, sozinho, não podendo comprar, não podendo vender, os próprios anjos vão trazer maná do céu para você. Eu revelo para vocês. Tudo. Por que a Bíblia fala assim? Vai acontecer tudo como aconteceu no tempo de Noé. O que está falando aí? Está falando que o velho vai ser revelado no novo, ou seja, o velho está sendo revelado no novo, confirmando e testificando o novo, e tudo o que aconteceu no Velho Testamento vai acontecer agora. As 7 pragas de Egito, as úlceras, tudo está profetizado em Apocalipse que vai acontecer. Agora, para aqueles que estão na presença do Senhor, quem é? O que vai manifestar? A coluna de fogo de proteção, a coluna de nuvem, já que indica para onde você vai, ou seja, se a nuvem mover, você vai, se a nuvem não mover, você fica. E você tem que virar e cantar assim: eu só me levanto quando a nuvem move, debaixo do manto, quando a nuvem move. Amém? Glória a Deus. Aí você vai estar realmente debaixo do manto, né? Glória a Deus, aleluias. Então o que a gente fez? Mal interpretou tudo. Falamos e gritamos no altar que estava debaixo do manto. Olha o manto. Mentira! Recebemos uma revelação assim de algo e achamos que tínhamos a revelação de toda a Bíblia. Mentira! Sapato de fogo, nossa, sapato de fogo, pula pra cá, pula pra lá. Mentira! Prendeu um dia, no outro dia já apagou a lavareda. Então, essa lavareda agora, ela precisa ficar acesa permanente. E você precisa estar debaixo realmente e verdadeiramente desse manto. Ou seja, é algo perpétuo para sempre. Tá? Então, a gente tem que prevalecer. A gente tem que continuar. Até quando? Até que saia a justiça como resplandor e a sua salvação como a tocha acesa. Até que Jesus venha. Você vai ter que manter essa firmeza em nome de Jesus. Amém, irmão? Escuta a palavra. Escuta a minha voz que clama nesse deserto. Eu estou nesse deserto. Eu estou nesse deserto. O Senhor nos dá sinais. Não vemos porque não estamos buscando esses sinais. Amém? Quem que o Senhor levanta? O Senhor levantou uma mulher para clamar. E essa mulher representa a igreja. A imagem da mulher dentro da igreja, como que foi a imagem da mulher dentro da igreja? Você acha que agradou a Deus a imagem da mulher dentro da igreja? Marginada? Vocês pastores, vocês homens, tomaram o sacerdócio para vocês e marginaram as mulheres. E as únicas que foram para a oração foram as mulheres, chamadas Dorcas. Você vai ver, nas orações, quem está? Nos grupos de orações? Mulher. Então hoje, nesse tempo, Deus levanta aqui uma mulher sobre vocês. Mostrando para vocês coisas que vocês não viram na Escritura. Que Jesus não veio para fazer distinção entre homem e mulher. Então a igreja começa a pecar. E todos esses pecados que a igreja comete, tudo vai ser cobrado de vocês agora. Se vocês não se arrependerem e pedir perdão. O arrependimento é algo que você pede perdão não só para você, mas para o seu passado. Se você é pastor de uma igreja, você tem que pedir perdão para a igreja, para todos os pastores que passaram antigamente e cometeram esses erros. Porque são erros que não foi você que implementou, vieram do passado, né? Glória a Deus, aleluias. Glorificado seja, Senhor, teu santo nome, Senhor.
te glorifico, Deus, e te exalto, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Leva essa palavra, Senhor, à compreensão perfeita, Senhor. Leva essa palavra, Senhor, ao discernimento, Senhor. Oh, Rabachei Kanamachoi. Glória a Deus, aleluias. Eu vejo, é como que eu vejo um sopro assim. Sopro sobre a sua vida. Faça um ato profético agora e sopro sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Sopro sobre a sua vida esse discernimento, essa revelação em nome de Jesus. Impacto sobre a sua vida o arrependimento. Eu abro sobre a sua vida as portas do arrependimento. Para a glória e honra do seu santo nome, Deus. Para que você tenha força para poder começar a fazer o que é correto. Para você ter força para mudar tudo. Porque o Senhor fala, eu não quero seus altares. Eu não quero essa adoração que vocês estão me dando, não. Essa não é a adoração que eu quero. Esse não é o altar que eu quero. Esses não são os sacerdotes que eu quero. E o Senhor está falando de todos. Desde os apóstolos desse tempo até os menores. Todos. Está incluindo todo. Inclusive Israel, as 12 tribos. Está incluído todo. Israel representa uma oliveira, a igreja, ou seja, os gentios que vai pisar, ou seja, que pisa, né? De fora do templo, no pátio de fora, representa os gentios, né? Nós. A outra igreja. Israel é uma igreja, nós somos outra. As duas são duas oliveiras. Mas aí você vê dois símbolos, né? Você vê duas oliveiras e você vê dois castiçais. O castiçal, a formata do castiçal é a inicial do nome Jesus, Yeshua, em hebraico. Então, o castiçal representa Jesus, representa a luz que traz Jesus. E o castiçal tem 7 braços, né? Eu não sei como é que chama, mas são 7 assim. As 7 igrejas está aí nos castiçal. O castiçal nos indica o tempo. Se você, os escatólogos, se estudar sobre isso, vai encontrar a linha do tempo que o Senhor está nos dando, vai encontrar o ano que vai vir a tribulação sobre a terra. Vai encontrar as datas. Por quê? São mistérios que vão ser revelados agora, no tempo do fim. Aí você fala, olha, a data não é revelada, porque ele falou que nem os anjos sabem. Mas, e se está escondido dentro dos mistérios e você nunca leu isso? Lembra do livrinho de Apocalipse que está escrito que João sela, porque não era tempo ainda dele ser revelado, mas ele ia ser revelado? E se ele foi escrito aí, você nunca viu, porque você nunca buscou essa revelação? Então eu estou falando com você. É assim que você vai buscar essa revelação. É assim que você vai buscar. Lendo mais a Bíblia. Desvaziando de tudo velho na sua vida. Despojando de tudo que você aprendeu para aprender de novo. Se colocando à disposição dele, deixando ele te direcionar. E não você se direcionar com seus estudos. Aí ele vai te direcionar. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Santo, santo Senhor. Glorificado seja Deus, teu santo nome, Pai. Glorificado seja, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa é uma palavra de edificação para a sua vida e direcionamento para a sua vida, em nome de Jesus. Porque há um clamor na minha alma pela sua vida. Há um clamor em mim pela igreja, nos 4 cantos da terra. Preciso divulgar essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. Mais pessoas necessitam ser orientadas. Jesus tem urgência de entregar essa palavra.
Porque o povo está surdo, o povo não quer ouvir. Já deu sinais para tudo enquanto é lado e ele não ouviu. E o que ele falou comigo? Olha, eu vou executar o meu juízo. Ele falou comigo, já está chegando o tempo que essa palavra que eles estão pregando já não vai servir mais. Ó, essa palavra não vai servir mais para eles. Não vai trazer salvação para eles. Se eles não mudar e fazer o que eu estou mandando, não vai servir. Se eles não buscar a revelação, nada não vai servir. Essa palavra que eles estão dando nos altares aí não serve para mim, não. Tem que dar a minha palavra, que sai da minha boca. E para você dar uma palavra que sai da boca do Senhor, você tem que estar totalmente em espírito. Para você ter a revelação e o direcionamento do Senhor, você tem que estar totalmente no espírito. Tá bom? É impossível você ou você caminha num caminho ou você caminha no outro. Você não pode caminhar nos dois caminhos, senão você vai tropeçar. Ou você está em espírito, ou então você está aqui na terra resolvendo as suas coisas. Tá entendendo? Porque se você está em espírito, você está totalmente em espírito, você não vai conseguir ver as coisas naturais. Mas se você está na carne, você não vai conseguir ver as coisas espirituais. Por isso que você precisa entrar, tomar essa posição de arrependimento, lavar. Se lava, se limpa, coloca sobre você um silício, né, de arrependimento, em nome de Jesus. Se está difícil, em nome de Jesus, eu quebro essa dificuldade, eu tiro essas pedras do meio do seu caminho, em nome de Jesus, para que você possa conseguir alcançar a figura de um varão perfeito em nome de Jesus. Amém? Um abraço grande.